Bom, então vocês viram aí nesses vídeos, nessas matérias e nessas reportagens, também no YouTube, falando sobre as reportagens, as denúncias, os escândalos envolvendo quem? Pessoas do PT, pessoas da esquerda, familiares do Lula, mulher do Lula, a Janja, envolvendo quem? Filho, parente do Lula. Ah, mas quando o irmão do Lula era monitor num zoológico aqui próximo da minha casa, não é? Zoológico da Zona Sul de São Paulo, Zoológico de São Paulo, depois saiu e teve aquele escândalo todo. Deu o que falar, não deu? E por que não dá o que falar quando se tem escândalos envolvendo o Edir Macedo, ligado a narcotráfico? Segundo a matéria, não estou afirmando nada, não é? Quando tem escândalos envolvido a Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro, o apóstolo Valdemiro, filhinho, lá com aluguéis, ou banco digital, aquela coisa toda de hangar, não sei, nem lembro mais um concierge do PCC, do primeiro comando da capital, do crime organizado, na sua delação, entregou também à Igreja Mundial do Poder de Deus, o então apóstolo Valdemiro Santiago, envolvido aí com o crime organizado, né? Por que não pode falar? E se fosse todos esses relacionamentos, essas ligações, conexões com o pessoal do PT? Teríamos então um banquete para falar, ó, pano para manga, não ia parar de ter matérias, edições nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, não é? Mesmo muitas vezes bem montado com inteligência artificial e também um monte de fake news. Agora, quando se trata do PL, quando se trata de evangélicos, de crentes, por que não? Ou eles são melhores do que os católicos, do que os umbandistas, candomblecistas, ou eles são melhores do que os ateus, ou eles são melhores do que judeus, ou eles são melhores do que muçulmanos, ou eles são melhores do que testemunhas de Jeová, ou eles são melhores do que mormons, ou eles são melhores do que todo mundo. Ao ponto de chegar a dizer que Jesus Nazareno é uma coisa e Jesus ressuscitado é outra. Ao ponto de idolatrarem o apóstolo Paulo. Muito bem. Então, isso é só para você ter uma noção, talvez do lugar em que você esteja, não seja um lugar divino, conduzido pelo Espírito Santo, pela Ruach Kodesh, né? A glória do Senhor. Talvez o lugar em que você esteja seja um lugar completamente morto, vazio, né? Um sepulcro caiado. Quando Jesus ele ressuscita e os anjos aparecem para as irmãs, elas orientam as irmãs, não entrem aí. Não, ele não está mais aí. Ele ressuscitou. Escuta isso, hein? Está escrito no Brit Hadashah do Novo Testamento, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não a igreja física, a parede, o concreto, o salão, as cadeiras, mas as pessoas, você. Então, você tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz? Presta bem atenção. Jesus ressuscitou, mas ele não estava mais no sepulcro, ele não estava mais na sepultura, ele não estava mais no cemitério, ele não está mais entre os mortos, ele vive, ele ressuscitou. Talvez a sua denominação, a sua igreja, CNPJ, talvez já parou para pensar que é um sepulcro, é um túmulo, é um sepulcro caiado, como o próprio Jesus disse em Mateus 23, em referência às sinagogas, ao templo religioso, ao lugar, ao espaço físico, aos fariseus? Lobos, lagartos, podres, serpentes. Será que você está na casa de Deus ou num sepulcro, num cemitério? Onde quem atua são os vermes, a escuridão, nesse caso a treva da ignorância, a maldade, os animais oriundos da noite, notígonos, morcegos, ratos,
aranha, barata, escorpião, todo tipo de praga e de peste bubônica que esteja contaminando a sua alma também? Presta bem atenção nisso, tá bom? Portanto, olha só, você viu aí muita coisa. É por isso que eu disse, Evangelho de João, Yohanan, em hebraico, Yohanan, e aqui o texto em grego, que foi escrito em grego. Kaignosten ten, alentenha kai e aletheia, eleftorese e mas, eleftorese e mas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade, como disse o mestre Jesus, Yeshua, Yehusha e Yahusha, da maneira como você compreende, recebe, se a verdade liberta, então nós temos um indício de liberdade, libertará. Só pode ser liberto alguém que está preso. Como quem? Como um escravo, um prisioneiro, não é? Portanto, será que nós, que acreditamos em Deus, no Ocidente, no Brasil, será que todos nós ainda estamos mantidos presos nas algemas, nas correntes, nas cadeias, nas barras, das grades, das células da religião? E é por isso que nós obedecemos às regras desse presídio chamado cristianismo ou religião. Estamos obrigados a votar naqueles em que o sistema manda lá dentro, naqueles em quem o diretor manda lá dentro, como se fosse um presídio. Para pensar sobre isso, ok? Agora nós vamos falar sobre, não é, a família Bolsonaro. Presta bem atenção no que eu vou mostrar para você nesse vídeo agora. Muito bem, pessoal, não é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ó, kaignosten, ten, aletheia kai e aletheia, elefterosein e mas. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou colocar a pergunta para a sua reflexão. Você, como uma pessoa normal, um ser humano, de forma despretensiosa, tá bom? Esquece agora que você é bolsonarista e de direita. Mas você é neutro, ok? Se esse avião aqui não estivesse o Bolsonaro e estivesse o Lula, qual seria o seu critério, a sua análise, a sua leitura, o seu julgamento? Narcotraficante, está no avião dele, que conversa fiada, rapaz. Avião presidencial, onde estava o Bolsonaro e a sua comitiva e um militar corrupto. 39 quilos de cocaína, todo mundo viu. Será que as inspeções, os critérios de um avião, de um estadista, né, mesmo tendo os militares, não passou por um check-in, por uma varredura ali? Ninguém pode confiar em ninguém. Como é que pode transportar 39 quilos para a Espanha de cocaína? E ninguém fala nada. Ah, mas é um mito. Cristão, PL, direita. Se fosse o Lula, estava lascado. Avião da família da senadora Damares, ou agora deputada federal, senadora. O avião da família, toda evangélica, não é? O tio dela foi pego com um avião carregando 290 quilos de maconha. Evangélico, quadrangular. Aqui dá para entender um pouquinho porque que a Damares talvez tenha visto Jesus em cima de um pé de goiabeira. Morou, brau. São reportagens, tá?
Mas evangélicos de direita, bolsonarista, e o Lula é o narcotraficante da história. O primo do deputado federal Nicolas, né, também foi preso com 39 quilos de maconha. Evangélicos, cristãos, de direita, Deus, pátria e família, ok? Contra o tráfico, contra as drogas, contra a corrupção, contra isso, contra aquilo outro, mas parece que por debaixo dos panos, esses familiares podem fazer o que quiser. E se fosse primo, não é, do Lula? A narrativa, a interpretação seria outra, não seria? Fala a verdade. Mas como é de direita, passa por baixo do pano. Michele Bolsonaro, a sua origem, a sua família, em Ceilândia, na comunidade, lá da favela, família toda dela envolvida com tráfico de drogas. Avó, mãe, irmão, tio, né? São reincidentes no sistema carcerário do país, não é? Por tráfico de drogas. E o tio envolvido com pedofilia, coisa mais nojenta, né? Imagens pornográficas ali, imagens de nudez de criança. Olha isso, a doentia dessa família. E essa mulher aqui, fingindo-se ser evangélica convertida, que vocês querem colocar na presidência da República. Olha o histórico da família dela. E se fosse irmão ou irmã, primo, prima, mãe, avó do Lula? Vocês iam estar odiando, fazendo de tudo, emendas, PECs, greves, paralisações, pedir impeachment, pedir afastamento, não é? Mas por que quando se trata deles, que fingem ser bonzinhos, de família e evangélicos, vocês ficam quietinhos com o rabinho entre a perna? Eu falei, não é? Muito bem. Olha só que coisa impressionante que nós temos aqui. Um mundo de hipocrisia, de falsidade, tudo por causa do quê? Tudo por causa do dinheiro. Vocês não estão vendo que Deus está mostrando a verdade para todos nós? Através dos escândalos? Que Ele está permitindo que essas coisas aconteçam? Mas até quando Deus vai ficar mostrando para você que é da Universal, que é da Mundial, que é da Renascer, você que é das Assembleias, né, que é da Deus e Amor, você que tem um coração bom, uma fé bonita, que acredita em Jesus e na Bíblia Sagrada, até quando você vai ficar fazendo-se de cego? O verdadeiro cego é aquele que não quer ver. Até quando você vai pagar de trouxa, de bocó, de imbecil, de idiota, de otário, para esse público, para esses pastores, para a religião e também para esses políticos, tanto de esquerda quanto de direita? Conhecereis a verdade. Kai gnos esten, tem. Aleiteian kai. Aletheia. Elefterosei. E mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você viu aí? Você viu os vídeos, não viu? Se não viu, vamos dar uma olhadinha de novo nos vídeos. Até a próxima live, espero que você tenha gostado. Ajude-me no Facebook, a crescer mais no Facebook. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Entrem na minha página para serem meus seguidores e compartilhem o máximo que puder, porque de fato o Facebook não deixa eu fazer live mais ao vivo. Eu estou restrito. Tá bom? Por isso que eu estou editando e colocando aí para você. Mas elas estão também no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Muito obrigado. Tenha um excelente sábado. Que Deus te abençoe. E tenha uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra na sua casa. Fique livre dos sanguessugas, dos cães gulosos, dos corruptos, dos morcegos. Fique livre dessas pragas bubônicas religiosas. Fique livre desses lugares matadouros, chamados igrejas, não é? Tenha experiência, cultue, louve, adore a Deus na sua casa, com a sua família, livre de furto, livre de roubo, através da sugestão da psicologia, né? Através da hipnose, através do blá blá blá, do chaveco, do estelionatário da fé. Você viu aí, né? Quantos exemplos, quanta coisa linda e bonita tem na família dos bolsonaristas, de direita
igreja cristã, evangélica e palavra. Conversa para boi dormir. Jesus disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está chegando as eleições e você vai fazer tudo de novo, o papel de idiota, de bocó. Essas irmãs que compõem vão fazer de novo musiquinha para Bolsonaro, musiquinha para Lula, vão fazer música para candidatos dentro da igreja, do altar, do lugar sagrado. Pare, pense e reflita se você não está pecando, se você não está adulterando, se você não está prostituindo, abominando o lugar sagrado chamado igreja, desrespeitando Jesus, a Bíblia, Deus e o Espírito Santo, comprometendo a sua vida espiritual e a sua salvação. Talvez seja por isso que o Brasil não se enquadra naquele texto que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas parece que o Brasil é uma nação amaldiçoada, porque o tráfico não acaba, violência não acaba, violência contra a mulher não acaba, pedofilia não acaba, corrupção na política não acaba, corrupção e vergonha e escândalo no meio dos pastores da igreja não acaba. E aí? A responsabilidade está nas suas mãos, nas minhas mãos, não é? Aqui, ó, no dia da eleição, saiba em quem votar. E também aqui, ó, saiba usar isso aqui, ó, palavra de Deus. Muito obrigado, até as próximas transmissões, se Deus quiser. Aqui no Distrito Federal, o tio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro recebeu liberdade provisória hoje, após passar por uma audiência de custódia. Gilberto Firmo foi preso ontem em Ceilândia, no Distrito Federal, em uma operação da Polícia Civil de Goiás. No celular dele foram encontrados vídeos e fotos de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. O aparelho foi apreendido e será submetido à perícia. Segundo a investigação, ele é suspeito de baixar e compartilhar centenas de arquivos com imagens e vídeos de exploração sexual infantil na internet. A ex-primeira-dama se manifestou hoje por meio de uma nota sobre a prisão. Michele Bolsonaro disse ter recebido a notícia com indignação e profunda tristeza. Ela afirmou não manter contato com o parente há 18 anos e pediu punição caso as acusações sejam confirmadas. Durante a inspeção de bagagem, a Guarda Civil Espanhola encontrou 39 quilos de cocaína, divididos em 37 pacotes, dentro da bagagem de mão do militar. Ele trabalha como comissário de bordo da FAB e estava no avião usado como reserva da aeronave presidencial. A FAB disse em nota que o militar não integraria em nenhum momento a tripulação da aeronave presidencial. Disse ainda que medidas de prevenção serão reforçadas. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que os integrantes das Forças Armadas não estão imunes a situações envolvendo drogas. Agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando. Ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula e uma mula qualificada. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse que o episódio é inaceitável e que exigiu investigação imediata e punição severa ao responsável. O presidente também afirmou: não toleraremos tamanho desrespeito a nosso país. O sargento acompanhou comitivas de 3 presidentes: Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. O presidente determinou que o Ministério da Defesa, por meio do Comando da Força Aérea, tome todas as providências para, o mais rápido possível, disponibilizar a Polícia Espanhola para que ela possa, de posse desses dados, imediatamente tomar as providências legais. O presidente, o Ministério da Defesa, o Comando da Força Aérea não admitem, em hipótese nenhuma, procedimentos desse tipo com relação aos seus recursos humanos. Um avião com quase 300, um avião pequeno, né? Um monomotor, tá aqui, olha só. Dá para ver uma parte da fuselagem da aeronave aqui, olha. 300 quilos de maconha dentro de caixas. A carga foi apreendida pela Polícia Federal. As circunstâncias a gente ainda vai entender. Por quê? Porque essa aeronave pertence à Igreja Quadrangular, cujo responsável é tio da senadora Damares Alves, ex-ministra do governo Bolsonaro. A igreja
está dizendo que foi ela quem denunciou a utilização indevida da aeronave para tráfico de drogas para a Polícia Federal. Ou seja, a igreja está dizendo o seguinte: a polícia só chegou porque eu mesmo denunciei. Agora, não explicou quem é que estava usando a aeronave, se a aeronave tinha sido roubada, se foi roubada, como é que ela sabe que estava sendo utilizada para transportar tanta droga. Enfim, tudo ainda um pouco nebuloso, as investigações mal começaram e, é claro, são investigações que correm em sigilo. A droga ocupava todo o espaço que sobrava da aeronave, para além do espaço reservado para o piloto, obviamente. O inquérito foi aberto, o piloto não foi preso, pois não foi verificada a participação dele no crime. Em nota, a assessoria da ministra Damares confirmou parentesco entre a ex-ministra e o pastor responsável pela igreja e disse que, sobre o caso, a senadora tomou conhecimento hoje pela manhã, no caso ontem, através da imprensa. Ainda de acordo com a nota enviada à CNN, ela entrou em contato com a família e foi informada que a denúncia à Polícia Federal sobre a carga suspeita carregada na aeronave foi realizada pelos responsáveis pelo avião, ou seja, pela própria igreja. Vamos continuar acompanhando. De fato, há pequenas aeronaves, especialmente no norte e no centro-oeste do país, que são roubadas por traficantes para tráfico de drogas, mas é importante entender ao longo do processo da investigação, a gente vai eventualmente entender ou descobrir que não é verdade, como é que a igreja sabia que a aeronave tinha sido roubada para transporte de drogas, se foi a própria igreja quem fez a denúncia, enfim, isso tudo vai ficar claro. E o primo do Nicolas, hein? Com 30 quilos de maconha? Vamos lá, vai. Vamos trazer essa informação aqui para os ouvintes. Vocês... Não mandaram para vocês? Devem ter mandado, eu que devo ter dormido aqui no ponto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gleicon, achou? Achei. Gleicon Ranieri, primo do deputado federal Nicolas Ferreira, foi preso por suspeita de tráfico de drogas. Em Uberlândia, ele transportava esses 30 quilos de maconha e 3,82 gramas de cocaína. A defesa solicitou liberdade provisória de Gleicon Ranieri de Oliveira Fernandes, mas o juiz José Roberto Poiani, da comarca de Uberlândia, decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Gleicon responde por tráfico interestadual de drogas, decisão que foi proferida na audiência de custódia realizada há uma semana no dia 24 de maio. A Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais informou hoje que ele permanece preso à disposição. O que mais que tem sobre o Gleicon aí? Gleicon foi preso pela Polícia Federal na BR-452, sentido Belo Horizonte. O primo de Nicolas estava em um Toyota Etios de cor prata no dia 23 de maio, onde a droga foi encontrada no bagageiro. O acusado admitiu estar transportando a droga para Nova Serrana, também em Minas Gerais, mas não forneceu detalhes sobre quem seria o destinatário. Gleicon é filho de Enéas Fernandes, tio de Nicolas, que disputou a prefeitura de Nova Serrana, município para o qual o seu filho admitiu transportar as drogas. O tio não foi eleito, mas Nicolas participou ativamente da campanha, esteve em reuniões do comitê eleitoral em carreatas durante essa campanha. O PL investiu R$430 mil na candidatura. Vocês pegam e façam o seguinte: o Nicolas foi escalado para a CPMI quando houver do INSS, porque o objetivo é colocá-lo lá para tentar ligar o Lula ao INSS, porque o irmão do Lula é vice-presidente, acho, de uma entidade de aposentados. Para tentar ligar o presidente, claro. É primo do Nicolas, ele estava levando a droga para a cidade em que o pai mora, porque afinal disputava a prefeitura lá, não é? Perdeu, com apoio ativo do Nicolas, bastante dinheiro do PL para uma campanha numa cidade tão pequena, né? Imagine isso na mão do Nicolas. Renderia um daqueles vídeos que depois são divulgados assim, grande homem da política, grande pensador. Né? Claro, a esquerda ou sei lá o quê, muita gente não entra nessa de vincular diretamente ao deputado e faz muito bem, porque até agora que eu saiba não tem vínculo nenhum. Ah, por que você está noticiando? Bom, primeiro porque está em todo canto, não há por que não falar aqui. Em segundo, eu estou noticiando também para dizer não há vínculo com o Nicolas que se saiba. Mas eu não tenho nenhuma dúvida do que ele faria com isso em mãos
se fosse no campo adversário? Ele faria o que ele sempre faz, não é? Tentar criminalizar as pessoas de quem ele não gosta e seus adversários políticos e fazer uma leitura política daquilo mesmo que político não é. Ou espalhar mentiras com aquela capacidade realmente impressionante que ele tem, como fez com o negócio do INSS, que diz que 90 bilhões e não sei o quê, um escândalo que hoje, sim, está da ordem de 2 bilhões, por enquanto. E no máximo 6. Né? Tá aí. Né? Às vezes, né? As coisas se complicam, né? E as práticas que são consideradas, práticas, né? Acabam se voltando contra aqueles que a usam, né? Que as usam. Jamais esqueça, foram apreendidas mais drogas no avião do Bolsonaro do que na operação da polícia no Rio de Janeiro ontem. Foram apreendidas mais drogas com o primo do Nicolas Ferreira do que na operação de ontem no Rio de Janeiro. Foram apreendidas mais drogas no avião da família da senadora Damares do que na operação de ontem do Rio de Janeiro. Isso tudo sem matar um único policial, sem matar um único inocente e sem disparar um tiro sequer. Para se pensar, né?